Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, tá fazendo exercício? Vamos continuar nosso dia? Tá faltando um pouco para terminar. E hoje é o nosso 25º dia. Já pegou sua Bíblia? Já pegou seu caderninho para fazer as anotações da atividade? Espero que sim, né? Espero que você já tenha pegado já aí. Vamos começar a nossa leitura. Abra aí no livro de João, versículo 13. Vamos continuar. No vídeo anterior, a gente terminou o capítulo 12 de João, não foi? E agora vamos começar o capítulo 13. Então, a minha Bíblia já está aqui aberta. E vamos lá. Deixa eu baixar meu volume aqui. Por onde quer que chame. É bom, a gente tá na comunhão, né? Eu boto aqui um louvor, um toquinho no fundo musical, para estar na comunhão e pedir a Deus que o Senhor venha nos guiar com o Espírito Santo dele, né? Que ele venha falar com a nossa alma. E eu espero que você esteja também nessa comunhão, né? Vamos pedir a Deus discernimento. Então, gente, vamos começar a nossa leitura. O título fala sobre Jesus lava os pés dos discípulos. Olha, a legislação também fala as mesmas coisas. É porque eu gosto de consultar as duas Bíblias. Um pouco antes da festa da Páscoa, sábado, Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas o Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus, né? O diabo já estava sussurrando na mente de Judas, né? Para atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Ou seja, Jesus já estava tendo aquela certeza de que tudo o que ia acontecer já era para realmente acontecer, né? Era da vontade de Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Olha só a forma de humildade que Jesus fez, né? Nos ensinando a gente ser humilde. Enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou assim Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, não terá parte comigo. Respondeu Simão a Pedro. Simão Pedro, né? Que era um nome só. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo.
Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo e por isso diz que nem todos estavam limpos, né? Ele estava se referindo à Judas. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntaram, né? Vocês entenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e também Senhor. E com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que você faça como eu lhe fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, né? Muito interessante essa parte aqui, que nos ensina que não é somente a gente saber, mas também pôr em prática, né? Essa parte que Jesus fez, né, com os discípulos, ele está ensinando o poder da humildade, né? A gente lendo os capítulos anteriormente, você vê quando ele passou naquele jumentinho, que todo mundo vê com os ramos ao redor dele, né? E falando que ali era o rei dos judeus. Outra parte de humildade, uma mula, né? Que muita gente chama. E agora ele lavando os pés dos discípulos. Quando ele nasceu nenhuma manjedoura. Isso tudo ao ocorrer desde saber que Jesus viria, isso já mostra uma forma de humildade, né? Jesus ensinando a como nós temos que praticar. Ele falou, eu estou lavando os pés de vocês, mas vocês fazem isso aí com outras, né? Ele deixou como um exemplo. E vai lá na frente, eu não sei se esse livro de João está escrito, mas tem uma parte que fala, eu creio em Atos, ele fala, sede meus imitadores, né? Se ele já fez aquilo, ele está nos ensinando a gente fazer também, a gente ser imitador dele. Que isso sirva de aprendizagem para nós praticar a humildade, né? Porque sem humildade, minha gente, a gente não vai a lugar nenhum. Você pode ter o dinheiro que for, continuar com arrogância dentro do seu coração, com a ira, não chega a lugar nenhum e você começa a adoecer por dentro, se saber o porquê. Só por não ter humildade, só por não ter um perdão, né? Porque um perdão, ele salva muita vida. E a partir do momento que você perdoa, as coisas começam a andar. Hoje mesmo, fazendo pedalada com minha esposa, a gente estava comentando sobre isso, acerca do perdão. O quanto é muito interessante essa parte, né, do perdão nas nossas vidas. Então, é muito bom pedir direção ao Senhor do que Ele quer de nós. Porque todos os nós que viemos aqui, neste mundo, nós temos uma missão a cumprir, um propósito, né? Ele já não está nos ensinando como a gente tem que praticar, como a gente vamos viver nesta terra. Agora vamos continuar a nossa leitura. Agora aqui vai falar sobre que Jesus é aprendiz que será traído, né? Ele já prevê a traição dele. Não estou me referindo a todos vocês. Continuação aqui da leitura, né? Conheço o que escolhi, mas isto acontece para o que se cumpre a Escritura. Aquele que compartilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo-lhes antes que aconteça, o fim de que, quando acontecer,
vocês creiam quem eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que me enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em um espírito e clamou: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Ele já estava sentindo aquela angústia dentro de si, né? E já prevendo a traição. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, os discípulos a quem Jesus amava, estavam reclinando ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, perguntou-lhe, quem é que ele está se referindo? Inclinando-se esses discípulos para Jesus, respondeu-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele que eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe ajuda, o Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou dentro dele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era a noite. A nossa leitura vai vir até aqui, no versículo 30, né? Fizemos a nossa leitura do versículo 1, de 13 de João, até o versículo 30. No próximo vídeo, vamos continuar aquela leitura. Então, nem sempre quem estava com Jesus naquele momento estava entendendo, né? Você percebe que Jesus sempre falou por parábolas, né? E a gente lendo aqui estava bem claro, mas mesmo assim os judeus não estavam entendendo o que Jesus, quer dizer, os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando, né? Sobre a traição de Judas. Mas aquilo tinha que se cumprir, né? Porque a gente fez a leitura, né, do vídeo anterior falando sobre as profecias. Então, que Jesus ia vir ao mundo da crucificação dele, né? Que está escrito lá no livro de Isaías. Se você ver lá em Gênesis para cá, sempre está falando sobre isso. Tinha que se cumprir, né? E Jesus falou logo, vá depressa fazer logo o que você tem que fazer, né? E como o Satanás entrou dentro logo dele, de Judas, ele simplesmente comeu e se levantou e foi, né? Isso dá para entender que nem todos, tem um versículo que fala bem assim, nem todos que me dizem Senhor e Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no céu, é assim, mas que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Judas, ele estava ali lado a lado com Jesus, mas Judas não se converteu, né? Há muitas pessoas que passam tempos e tempos na casa de uma oração, como fala da casa de oração na igreja, né? Domingo a domingo, mas não se converteu, né? É batizado, paga dízimo, eu não sei se você entende como dízimo, né? Em outras igrejas falam a oferta, né? Aqueles do seu coração. Mas não tem a conversão mesmo, sincera dentro do coração. E dá para perceber que Judas não tinha essa conversão,
Ele não sabia que realmente era Jesus. Ele estava ali por interesse, né? Ele estava focado em dinheiro, né? Tem outra passagem que fala que a gente não pode servir a dois senhores, porque você pode amar um e aborrecer outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então, a Mamon se refere ao dinheiro, né? E quando a palavra de Deus fala que buscais o primeiro de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ele já está falando que tem que colocar ele em primeiro lugar. Ele tem que ser a primícia em tudo na nossa vida. A única coisa que Jesus quer de nós é a nossa obediência. Jesus quer que a gente seja dependentemente dele, né? E isso que nos ensina é confiar nele, para que não possamos ser Judas, né? Você falar do Senhor e perder sua alma, como Judas perdeu, né? Logo na leitura adiante, você vai ver qual foi o final de Judas. Não foi uma coisa boa, né? Então, tá na hora de a gente se arrepender-se, né? Se entregar aos pés do Senhor e servir a Ele verdadeiramente, que Ele vai cumprir o desejo do nosso coração. Mas, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você compreenda o que eu falei, né? Se sentir, lê novamente o capítulo 13 de João, porque é um aprendizado. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus é um aprendizado. É um recado de Deus para a nossa alma, né? Foi escrito há 1000 anos atrás, mas a Bíblia, cada vez mais que os anos vêm, os dias vêm, ele está mais recente na nossa vida, né? Porque Jesus está falando dentro do nosso ser. E tem uma parte bem interessante aqui que eu gostaria de ler, que como a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, tem a parte assim, de estudo, entendeu? Que é destacada assim, ó. E está falando sobre esse capítulo que a gente acabamos de ler, né? Fala assim, grandes pessoas servem, né? Ó, o orgulho nunca impediu o Senhor de demonstrar o seu amor, como a gente leu agora de João, né? Do 13 ao 15. Nos conta a história de como Jesus, em um ato de serviço, lavou os pés dos discípulos para mostrarem que ele os amava. Em uma cultura onde as sandálias não protegiam os pés das pessoas contra a sujeira das estradas, os servos e não os mestres deviam lavar os pés. Mas Jesus, sabendo perfeitamente quem ele era, o maior de todos, tornou-se servo de todos, né? Vou baixar a mão aqui. Quando o Senhor disse a Simão Pedro para deixá-lo lavar os pés, Pedro resistiu-se dizendo, Senhor, vai lavar os meus pés? Imagine por um instante como você se sentiria se Jesus lhe dissesse que queria lavar os seus pés. Você provavelmente hesitaria como Pedro, pensando que era você que deveria lavar os pés do Senhor. E não o contrário. Como Jesus respondeu ao juramento impossível de Pedro de nunca permitir que Jesus lhe lavasse os pés. Jesus disse a Pedro, não o deixasse fazer o que pretendia. Não teria parte dele, né? Se caso Pedro não deixaria Jesus lavar os pés dele, Pedro não faria parte de Jesus. Depois que Jesus terminou de lavar os pés de todos os seus discípulos, disse-lhe, precisavam seguir o exemplo dele como Senhor e Mestre e lavar os pés dos outros. Creio que Jesus estava dizendo que se não estivermos dispostos a nos servir mutuamente, não teremos de fato parte com ele ou uns com os outros. Se amarmos alguém ao máximo, estaremos dispostos a servir aquela pessoa. Em nosso relacionamento com ele,
Jesus nos chama para sacrificarmos a nossa vontade própria. Não devemos ser servidos, mas servir. Devemos ser sensíveis à necessidade das outras pessoas. Mesmo nas pequenas coisas, como Jesus, devemos procurar servir os outros, em vez de simplesmente deixar que eles nos sirvam. Quando temos pessoas em nossas vidas que nos servem de várias formas, devemos sempre tratá-lo com o máximo respeito e sermos bons com eles, né? É uma parte que, como falei, que é uma Bíblia de estudo, né? Que nos ensina. Porque Jesus estava nos ensinando a servir. E quando alguém, em ato de amor, tem aquela caridade no coração para servir nós temos que ter o respeito, né? Como a gente lemos aqui. E sermos bons com eles também. Isso é a parte do reconhecimento, né? A gente não podemos fazer o bem pensando ter nada em troca. Mas também a gente temos que reconhecer a bondade no coração que está naquela pessoa, né? E você que se acha rude, não acha que não tem aquele amor, peça ao Senhor para que você possa ser imitadores dele, né? Jesus falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E esse aqui é um exemplo que ele nos deixou para nos servir as pessoas. Estamos aqui na Terra para ajudar as pessoas. Então, esse foi a nossa leitura do dia, né? O nosso dia 25. Vamos para a nossa reflexão, né? Jesus lava os pés dos discípulos. Você tem servido aos outros com humildade? É uma pergunta. Nossa, desculpa, gente. Desde o início, né, do vídeo, se você prestar atenção, a gente sempre falou na parte da humildade, né? Que Jesus também nos ensina a ser humilde. E a pergunta é, você tem servido aos outros com humildade? É muito bom essa parte de reflexão, porque a reflexão, eles traz consciência daquilo que a gente estamos fazendo realmente, né? Ontem eu fui para a igreja e lá chama cooperador, não chama pastor, igual as outras igrejas, né? E ele falando sobre a gente se preocupar muito com o próximo. Se tem uma coisa que tem muita facilidade a gente ver a fraqueza do outro, né? Mas nunca se preocupa. E ele fala uma parte muito interessante da gente começar a enxergar dentro de nós, a gente ter domínio próprio e realmente se conhecer, né? As nossas emoções, nosso comportamento e outra, ter paz consigo mesmo. É muito bom. E essas reflexões é muito interessante porque você se coloca nesse lugar mesmo, onde está a pergunta. Será que eu estou servindo os outros com humildade? Será que eu estou fazendo como Jesus disse que é para fazer? Eu estou imitando ele? Né? Isso é um momento de você refletir para começar a ter a mudança dentro do nosso ser, né? Cuidando do corpo. Realize uma atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício da gratidão. Escreva 40 motivos pelos quais você é grato hoje, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, é bom você ter um caderninho, né? O meu tá bem aqui. E você vai notar os 40 motivos de gratidão. Eu sou grato pela saúde, né? Pela vida. Eu sou grato pelo meu cônjuge, se você é casado. Se você não é, grato pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios. Não sei com que você foi criado, mas eu sou grato pelos filhos. Sou grato pelo trabalho que eu trabalho, né? Pelo fôlego de vida, né? Pela paciência, pela misericórdia que o Senhor tem conosco, porque nós não somos nada, né? E nós temos que dar graças a Deus pelas misericórdias que Ele tem por nós. A palavra de Deus lá em Terceira Lamentação,
Eu só não lembro direito um livro, né? Não vou falar aqui para não errar. Mas está escrito que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deixa eu procurar aqui. E é muito bom porque nós somos falhos e errantes, né? E Deus com sua grande misericórdia, Ele renova nós a cada amanhecer. Por isso que nós temos que ser grato a Ele. Lamentação mesmo. Lamentação 3:22. Deixa eu ver. Vou procurar aqui nessa tabela. E é tipo como se fosse um pecado, né? Todo dia de manhã o Senhor nos perdoa. O homem, por se achar a última bolacha do pacote, né? Por se achar demais, por isso e aquilo, ele sempre pode julgar. Ah, fulano pecou, ele vai logo querer jogar uma pedrada para você. Mas Deus não é assim. Deus vê a intenção do seu coração. E com o amor que Ele tem por nós, Ele tem misericórdia, né? Ele nos perdoa. Basta você entender isso, né? 800. Lamentação tem um versículo muito bonito, né? 3:22. É isso aqui mesmo. Olha, você vê. Tá até marcado aqui, eu só não lembrava direito, porque minha Bíblia é sempre marcada. Aqui fala, né? Lamentação, no capítulo 3, versículo 22, que fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, né? Grande é o amor dele por nós. A minha porção, o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Você vê, dá para perceber pelo que Jesus fez por nós, as misericórdias dele, né? Que se renova cada manhã. Esse é o motivo da gente agradecer todos os dias, né? Você faz o exercício, né, de 40 dias de 40 motivos de gratidão. E lê em voz alta, né? Eu sou grata por isso, eu sou grata por aquilo. Lê com todo o vigor, com toda a força, né? Porque vai se cumprir. A nossa palavra tem poder, lembre-se disso. Checklist do dia. Li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma. E embaixo tem as anotações. E por hoje é isso. Vamos fazer os exercícios. Você que não sabe, eu sempre coloco tudo isso que eu estou falando agora, eu coloco logo lá abaixo, né? Sobre a reflexão, do corpo, os versículos, tudo direitinho logo abaixo do vídeo. Você pode ver lá e escrever no caderno, se você é dessa de escrever igual eu. Se não quiser também, tem o link do WhatsApp, você pode entrar no grupo, eu posso mandar um PDF para você. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, né? Ativa a notificação para que você possa receber outros vídeos, né? Se isso mexer no seu coração, compartilhe com alguém que você sentir e que Deus o abençoe. Vamos agradecer ao Senhor? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai amado e justo, para te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias, pois ela se renova cada manhã nas nossas vidas. E graças te damos por isso, Senhor, porque todo momento a gente erra, Senhor, mas o teu amor infinito, Pai amado, não tem fim. Ela se renova. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa clareza. Ó Deus, nos ensina, Senhor, nos purifica, nos enche, Senhor, daquilo que é teu. Guarda a nossa alma,
Iguala, Senhor, todos aqueles que estão neste momento passando por uma aflição, Senhor. Ó Deus amado, guia, Senhor, essa pessoa que está vendo esse vídeo neste momento, Deus. Faz sentir a tua presença, o teu amor, o teu cuidado, Senhor. Por caridade, Senhor, traz consciência, Jesus, para que realmente venha ter uma transformação dentro de si, Jesus. E nos ensina, Senhor, a ter amor pelo próximo, assim como o Senhor está nos ensinando, Senhor, a servir. Bendito é teu nome, Senhor. O Senhor deixou como exemplos para nós servir ao próximo. Que possamos ter a humildade, Senhor, assim como tu teve. Nos purifique, nos guarda dentro do teu ser, Pai. Por tudo te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. E até amanhã. Tchau.